Bom, pessoal, seja bem-vindo a mais essa aula. E agora que a gente tem a nossa conexão estabelecida com o banco de dados, está na hora da gente usar esse banco de dados, tá bom? Deixa eu te mostrar aqui. Eu tenho aqui um programa chamado SQL Pro para Mac, mas tem o Reid SQL para Windows também, que faz a mesma coisa exatamente, tá bom? Então eu vou abrir aqui ele e olha só. Eu tenho a minha tabela usuários no banco de dados blog, certo? E essa tabela usuários tem esses campos aqui: ID, nome, e-mail e senha. O campo ID ele é do tipo inteiro, ou seja, ele só aceita valores inteiros. O campo nome, deixa eu aumentar aqui, é do tipo varchar, só aceita textos, enfim, 100 caracteres o máximo. E-mail também 100 caracteres e uma senha 32 caracteres, porque a gente vai salvar a nossa senha criptografada, tá bom? E aí eu inseri aqui alguns dados de teste, ou seja, tem o usuário fulano, ou Boniek, fulano, cicrano e beltrano, tá bom? Então, com os seus respectivos e-mails e suas respectivas senhas criptografadas. No caso, todas essas senhas são iguais, como você está vendo aí, que é teste a senha, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora é pegar esses dados e mostrar na nossa tela lá. Então, vamos lá. Uma vez que a gente tem uma conexão estabelecida com o nosso banco de dados, vamos tirar essa mensagem. E agora, da mesma forma que a gente montou lá na época que a gente estava lá no nosso PHP-MyAdmin, fazendo o select para pegar as informações do nosso banco de dados, a gente vai fazer aqui com o nosso PDO. Então vamos fazer, por exemplo, select, ou seja, selecione todos os campos de usuários da tabela usuários do nosso banco de dados, tá bom? Onde não vai ter onde. Selecione só todos os campos. A gente não vai fazer nenhum filtro nessa seleção, tá bom? Uma vez que a gente fez isso, próxima linha, e agora está na hora da gente pegar essa string e mandar para o nosso PDO, tá bom? Então, como é que a gente faz isso? SQL igual a PDO, a nossa setinha padrão, carry, e por parâmetro a gente manda o nosso SQL, tá bom? Por que eu estou usando a mesma variável aqui? Por uma simples questão de economia de memória. Por quê? Aqui eu defini uma string, né, que tem a nossa consulta, e aqui eu estou reescrevendo a minha string com a conexão com o banco de dados. Então não tem problema. Aqui ela era uma string, aqui ela virou uma classe do nosso método PDO, tá bom? Então, aqui ele acabou de fazer a requisição de todos os usuários, todos os campos da tabela usuários, tá bom? Então, antes da gente exibir na nossa tela, a gente precisa verificar se algum resultado veio, porque às vezes você não tem como exibir uma coisa que não veio. Vamos supor que, por exemplo, aqui no banco de dados não tinha nenhum usuário cadastrado, então ele ia retornar nada. Para isso você tem que verificar, porque senão você não vai mandar ele mostrar na tela nada, não é verdade? Então vamos lá. Vamos fazer o nosso if. E aqui na nossa verificação a gente vai fazer isso daqui. SQL, a nossa setinha de orientação a objetos, e row count. O que é isso? Row significa linhas e count significa, enfim, contar, né? Então, conte as linhas. Então, a conta dessas linhas tem que dar maior do que zero para que a gente entre no nosso if, tá certo? Caso contrário, a gente vai mostrar uma mensagem que vai dizer, por exemplo, não há usuários cadastrados, certo? Mas caso entre no nosso if, quer dizer que a contagem de linhas deu maior do que zero, ou seja, algum resultado veio dessa consulta do banco de dados.
tá bom? Então vamos botar um eixo aqui só para a gente verificar se ele vai entrar no nosso if ou se ele vai entrar e não há usuários cadastrados. Há usuários, sim. Tá bom? Vamos salvar nosso script e vamos executar ele aqui. Ó, há usuários, sim. Legal? Então quer dizer que tem usuários no nosso banco de dados. Então, algumas coisas a gente já confirma aqui agora. Ele fez a conexão com sucesso no nosso banco de dados, ele fez uma requisição com sucesso também, e essa requisição trouxe alguns resultados. Ou seja, a gente já está com os nossos usuários na memória. A gente tem que fazer agora é exibir eles na tela. Como é que a gente faz isso? Vamos remover essa mensagem aqui. E a gente vai usar como são vários resultados, a gente vai usar o nosso for each, porque a gente vai retornar, ele vai retornar um array com os resultados, e a gente vai usar o for each para percorrer esse array e mostrar os resultados. Tudo bem? Então vamos lá. For each. E agora vamos passar, o que é que a gente vai passar aqui no nosso for each? SQL, nossa setinha padrão, e a gente vai usar uma função chamada fetchAll, com o A maiúsculo mesmo. Tá bom? O que é que essa função vai fazer? Vamos completar o nosso for each aqui. As usuário, no singular. E aí, o que é que esse cara aqui vai fazer? Basicamente, ele vai pegar todos os resultados que chegaram a partir dessa consulta aqui e vai transformar eles num array, com aquela estrutura que a gente já aprendeu no nosso array. Então, vai passar pelo for each, e o for each vai pegar cada resultado e vai inserir na nossa variável usuário. E aqui dentro, a gente vai, enfim, pegar, por exemplo, o nome do usuário. Então, a gente vai dar um eixo, nome, 2 pontos. Vamos concatenar aqui o usuário. E como é um array, né? Vamos passar aqui, por exemplo, nome. E vamos concatenar com uma pulada de linha. Vamos só confirmar aqui no nosso banco de dados. É exatamente esse o nome da coluna que tem os nomes dos usuários. É nome mesmo. Então, a gente já tem todos os nossos dados. Vamos executar para ver se vai funcionar. Olha lá. Nome, Boniek. Nome fulano, nome cicrano e nome Beltrano. Maravilha? Então vamos só adicionar, só para complicar um pouquinho mais para você, o e-mail também. Então a gente vai dar um espaçozinho aqui, fazer uma concatenação e vamos passar usuário e e-mail. Certo? Então vamos executar aqui. E olha lá. Nome Boniek, fulano, cicrano, beltrano e o meu e-mail aqui. Legal? Então agora você já conseguiu consultar o banco de dados e você conseguiu pegar os resultados do nosso banco de dados. E aí você, enfim, com isso daqui, com esse tipo de código que a gente fez aqui, você consegue, enfim, fazer a festa com o seu banco de dados. Então agora você já tem, por exemplo, uma lista de produtos para o seu sistema de estoque, você já consegue pegar todos os produtos dessa forma. Maravilha? E agora vamos fazer só um detalhezinho para completar essa aula com chave de ouro, que é fazendo um filtro pequeno para, por exemplo, eu quero pegar só os usuários que tiverem esse e-mail aqui, que no caso só tem um com esse e-mail, né? Mas para a gente exercitar aqui. Então vamos lá. Query e-mail igual aspas simples, e aqui eu vou passar, por exemplo, suporte@b7web.com.br. Legal? Vamos salvar e vamos executar. Olha só, ele pegou só um registro. Maravilha? Então vamos fazer mais um outro exemplo para
para acabar tudo aqui agora. Vamos botar um e-mail, enfim, que não existe. Então vamos lá. Alguma coisa @hotmail.com. Certo? Então é um e-mail que não existe, ou seja, ele não vai me retornar nenhum resultado. Vamos executar. Não há usuários cadastrados. Então o nosso script agora já está funcionando, o nosso sistema, ele já está conectando ao banco de dados, fazendo consulta, mostrando o resultado dessa consulta, e você já está filtrando seus resultados da forma que você quer. Maravilha? Então vamos para a nossa próxima aula agora.